No vídeo de hoje, eu vou começar dando algumas dicas relacionadas à alimentação, principalmente para aquelas pessoas que querem começar a se alimentar melhor, mas não sabem por onde iniciar. Vou dar algumas dicas simples que todos vocês conseguirão fazer e que com certeza, se vocês fizerem dessa forma, vocês vão ter uma melhora significativa no dia a dia de vocês. Sempre quando alguém me pergunta por onde iniciar, eu respondo que a primeira etapa eu acredito que seja a melhoria do padrão alimentar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está acostumada a fazer exercício, muitas vezes a pessoa não tem esse hábito, ela vem de um sedentarismo de um bom tempo, durante a vida inteira ela não praticou nada de exercício, então para que ela comece a praticar algum exercício, realmente vai ser uma grande mudança na rotina daquela pessoa. Mas quando nós falamos de alimentação, todas as pessoas precisam se alimentar diariamente. Então quando a gente começa a modificar alguns padrões alimentares, a gente já consegue ter uma progressão no início bem relevante, bem interessante, e esse resultado, consequentemente, vai motivando a pessoa a seguir por aquele caminho e também a começar a prática de alguns exercícios físicos. Uma das primeiras mudanças e modificações simples de fazer é com que a gente diminua o consumo de alimentos processados ou de alimentos industrializados, digamos assim. Eu sempre oriento as pessoas a descascar mais e desembalar menos. Por quê? Porque quando a gente começa a ter essa frase na cabeça, a gente começa a entender que a maioria dos alimentos que é vendido, comercializado pela indústria, que está dentro de um pacotinho, dentro de uma lata, dentro de algum recipiente e é armazenado por um bom tempo nas prateleiras, eles não são produtos realmente saudáveis, naturais. E esse é o grande problema da maioria das pessoas nos dias de hoje. Diminuir essa quantidade e buscar sempre se alimentar de produtos de forma natural, de comer comida de verdade, com certeza você vai ter uma melhora extremamente relevante na tua vida. Eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas nos dias de hoje, pela falta de tempo, pela correria do dia a dia, acabam por se alimentar de uma maneira extremamente inadequada. E o grande problema dessas pessoas é que elas consomem em demasia alguns produtos que não têm nada de saudáveis, embora muitas vezes eles aparentam ou digam que são. Essas facilidades que são oferecidas pela indústria são armadilhas que as pessoas acabam caindo na ideia de que realmente aquilo ali é uma alimentação saudável e que pode ser substituído pela comida de verdade, né? Então, essa dica é crucial para você realmente começar a se alimentar de uma forma mais saudável. Não caia nas armadilhas da indústria. Sempre que você conseguir se alimentar de comida de verdade, comer arroz, feijão, carne, né? Isso já vai te ajudar muito e vai fazer com que você tenha uma mudança extremamente significativa, principalmente porque você vai conseguir levar aquele nutriente que o teu corpo realmente precisa e vai deixar de consumir inúmeros outros produtos que o nosso corpo às vezes nem assimila como alimento, como os corantes, os conservantes e outros inúmeros aditivos que são colocados pela indústria nesses alimentos, nesses pacotinhos que a gente às vezes tem a visão que seriam mais saudáveis, digamos assim. Outra questão muito importante que eu observo que a maioria das pessoas tem um grande problema com relação a esses momentos do dia são as duas refeições que nós chamamos de intermediárias. O que seriam essas refeições? As refeições que ocorrem no meio da manhã e no meio da tarde. Aquele espaço entre o almoço e a refeição lá do final da tarde, das 6, 7 horas, e aquele espaço também entre o café da manhã e o almoço. Esses momentos, eles são extremamente importantes e são cruciais para que na hora das refeições maiores, como o almoço, o café da manhã e a janta, a gente não esteja com tanta fome, a gente consiga consumir em menor quantidade aqueles alimentos. Por quê? Porque dependendo do momento, se eu fico muito tempo, se você ficar muito tempo sem se alimentar, consequentemente a isso, o teu corpo vai estar precisando de mais energia, você vai sentir mais fome e vai comer mais, muitas vezes mais até do que precisa. Então essa dica de fazer refeições intermediárias também já vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que só com essas pequenas mudanças você já vai trazer um grande resultado na tua vida, você já vai conseguir observar uma mudança bem significativa, principalmente se você ainda não está no caminho de transição dessa mudança.
Outra coisa que a gente não pode esquecer é que essas mudanças, elas têm que ser graduais, porque ninguém engorda 10, 15, 20 quilos da noite para o dia. Mas aí às vezes as pessoas, elas querem emagrecer, querem perder esses quilos que elas ganharam ao longo de 2, 3, 4, 5 anos da sua vida em meses. E isso não é nada saudável e pelo contrário, às vezes as pessoas até conseguem alcançar um certo objetivo, só que depois o corpo não consegue se adaptar de uma forma, com uma mudança tão brusca, de forma saudável, e a gente tem o chamado efeito rebote. Ou seja, essa pessoa vai ganhar o peso que ela estava, até vai aumentar o peso que ela estava anteriormente, logo quando ela começou a tentar fazer essas melhorias. Então a gente tem que ter calma e tem que entender, as pessoas têm que entender que esse processo de mudança, ele não acontece da noite para o dia. Ele é um processo lento de transição que requer muita paciência, principalmente no início, para que realmente essa transição seja feita de forma saudável e que essas melhorias somem de forma positiva na vida das pessoas. Feito isso, gente, uma outra dica bem interessante para você que realmente quer melhorar a tua alimentação é comer mais, menos. O que eu quis dizer com isso? Você comer mais vezes em menos quantidade. Eu vejo que muitas pessoas têm a prática de se alimentar 2, 3 vezes no máximo por dia, e isso prejudica muito o processo de quem realmente quer melhorar a sua alimentação, melhorar a sua saúde através desses hábitos alimentares. Por quê? Primeiramente porque quando a gente fica um tempo maior sem comer, com um jejum prolongado, digamos assim, a gente tem uma demanda energética maior na hora que nós somos nos alimentar. Ou seja, a pessoa fica com mais fome, ela sente mais vontade de comer coisas que às vezes não seriam necessárias e ela acaba comendo em demasia. Outra coisa que prejudica bastante essas pessoas é porque quando a gente consegue comer em tempos mais frequentes, de forma mais frequente, a gente além de consumir porções menores, uma quantidade menor de alimento, a gente também consegue acelerar o nosso metabolismo, principalmente porque o processo de digestibilidade do alimento, ele gasta uma energia. E esse processo, estimulado em vários momentos do nosso dia, faz com que o nosso organismo tenha uma demanda energética maior. Então, só nesse pequeno ajuste de comer mais vezes, de forma mais fracionada, a gente já consegue ter uma melhoria bem significativa no final do nosso dia e, consequentemente, melhorar também o nosso padrão alimentar. Cada vez mais as pessoas têm tido menos tempo para se alimentar da forma adequada, com os alimentos realmente apropriados para nos nutrir e para que a gente consiga ter um padrão alimentar bem bacana aí na nossa vida. Diminuindo o consumo de produtos industrializados, diminuindo o consumo de produtos que vêm em pacotinhos, você já vai ter uma grande mudança, uma grande modificação extremamente benéfica na tua vida. Sempre que você pegar algum produto na prateleira, pensa que aquele produto ali, ele já está armazenado há um bom tempo e ele ainda tem uma durabilidade extremamente alta na maioria das vezes. E para que isso seja possível, alguns produtos que não tem nada a ver com o alimento foram adicionados. Eu sempre falo para as pessoas que o importante é olhar para o dia de ontem e ver que hoje você está um pouco melhor e que amanhã, com certeza, você vai melhorar um pouquinho de forma gradativa. Porque se você pensar em melhorar a cada dia que passa, com certeza, no final do ano, no final do mês, no final de um período, você vai ter uma mudança extremamente relevante, extremamente significativa na tua vida e vai observar um grande resultado. Então foca naquele dia, faz o que tem que ser feito naquele dia, tenta ser um pouquinho melhor e caso você queira realmente mudar, começa diminuindo as quantidades daqueles alimentos que você sabe que não são tão saudáveis e começa a incrementar de forma gradual, aos poucos, alguns alimentos que vão te trazer um benefício bem maior. Afinal de contas, gente, tudo que a gente come, o nosso corpo ele é a nossa casa. Então tudo que a gente come, a gente vai absorver aquilo ali e se são alimentos saudáveis, com certeza vai nos trazer mais saúde. Agora, se a gente consome muitos alimentos que não vão nos fazer o bem, a única pessoa ou a principal pessoa que está sendo prejudicada somos nós mesmos, né? Então acho que é importante a gente salientar isso. Não deixe para cuidar da tua saúde quando ela pedir esses cuidados, porque às vezes pode ser que seja tarde demais. Começa hoje, devagarinho, aos poucos, introduza essas mudanças, essas dicas que eu te falei no teu dia a dia e com certeza lá na frente você vai ver um grande resultado. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você achou legal, achou bacana,
dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, porque de repente pode ser esse vídeo que ele esteja precisando para começar um processo de mudança e talvez você ajude a melhorar a vida de uma pessoa da mesma forma que eu também estou tentando fazer o mesmo com você ou com qualquer outra pessoa que tenha a oportunidade de assistir esse vídeo. Então, muito obrigado por assistir até o final, dá um like se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo sobre as dúvidas que vocês têm, sobre algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse, que com certeza pode ser o assunto do próximo vídeo e eu posso ajudar você a melhorar a tua saúde e, consequentemente, a tua vida. Um forte abraço do teu amigo Bruno Mota e te espero nos próximos vídeos.